Na madrugada de 8 de março de 2014, um avião comercial de grande porte desapareceu completamente. Não caiu diante das câmeras. Não enviou nenhum pedido de socorro. Não deixou uma mensagem de emergência. Simplesmente sumiu. O voo MH370 da Malaysia Airlines transportava 239 pessoas quando decolou de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. Era uma viagem comum. Um voo que deveria durar pouco menos de 6 horas. Mas aproximadamente 40 minutos depois da decolagem, algo aconteceu. O avião deixou de seguir sua rota planejada. Seu sinal desapareceu dos radares civis. E naquele momento, começou um dos maiores mistérios da história da aviação. Durante anos, equipes de busca de vários países procuraram respostas em uma das maiores operações de busca já realizadas. Milhões de quilômetros quadrados de oceano foram analisados. Satélites foram utilizados. Navios e aeronaves foram enviados para regiões extremamente remotas. Mas a pergunta continuava sem resposta. Onde estava o voo MH370? E como um avião de quase 70 metros de comprimento conseguiu desaparecer completamente? Essa é a história de um dos maiores enigmas do século XXI. O voo MH370 começou como qualquer outro. Naquela noite, centenas de passageiros embarcaram sem imaginar que estavam entrando em uma das histórias mais misteriosas da aviação mundial. O Boeing 777 era considerado uma das aeronaves mais seguras já construídas. O comandante era experiente. A aeronave estava em boas condições. Tudo indicava que seria apenas mais um voo comum. Às 0h41, horário local, o avião deixou o aeroporto internacional de Kuala Lumpur. Dentro dele estavam passageiros de diferentes nacionalidades, incluindo famílias, profissionais, pessoas viajando por motivos pessoais ou de trabalho. Nos primeiros minutos, tudo ocorreu normalmente. O avião subiu até sua altitude de cruzeiro. A comunicação entre a tripulação e os controladores de voo parecia completamente normal. Mas pouco tempo depois, algo estranho aconteceu. A última comunicação registrada entre a cabine e os controladores foi uma frase simples. Boa noite, Malaysia 370. Depois disso, o silêncio. Poucos minutos mais tarde, os sistemas de comunicação do avião foram desligados. O transponder, equipamento responsável por transmitir informações da aeronave aos radares, parou de funcionar. Para os radares civis, o avião simplesmente deixou de existir. O que aconteceu depois tornou o caso ainda mais estranho. Embora os radares civis tenham perdido contato com o MH370, radares militares indicaram algo diferente. O avião aparentemente havia mudado de direção. Em vez de continuar para Pequim, ele teria feito uma curva e retornado sobre a península da Malásia. Essa mudança de rota levantou uma série de perguntas. Foi uma falha técnica? Foi uma decisão humana? Ou alguém assumiu o controle da aeronave? A partir daquele momento, investigadores começaram a reconstruir cada segundo possível do voo. Mas havia um problema. O avião não transmitia mais sua localização. Sem o sinal do transponder, encontrar uma aeronave perdida sobre o oceano seria como procurar uma agulha em um campo gigantesco. Mesmo assim, uma descoberta mudou completamente a investigação. Satélites haviam registrado sinais automáticos enviados pela aeronave após o desaparecimento. Esses sinais não informavam a localização exata, mas indicavam que o avião continuava funcionando durante várias horas depois de desaparecer dos radares. Isso significava algo assustador. O MH370 não caiu imediatamente. Ele continuou voando. Mas para onde? A busca pelo MH370 se tornou uma das maiores operações internacionais já realizadas. Países inteiros participaram das investigações. Navios atravessaram regiões enormes do Oceano Índico. Aeronaves procuraram sinais de destroços. Especialistas analisaram dados de satélites. Mas durante muito tempo, nada foi encontrado. A ausência de respostas fez surgir diversas teorias. Algumas pessoas acreditavam que poderia ter ocorrido uma falha técnica catastrófica.
Outros pesquisadores levantaram a possibilidade de uma ação intencional dentro da cabine. Também surgiram teorias envolvendo interferência externa e até hipóteses mais extremas. Porém, até hoje, nenhuma dessas explicações foi comprovada completamente. Em 2015, uma peça encontrada na ilha de Reunião, no Oceano Índico, trouxe uma nova pista. O objeto foi identificado como parte de um Boeing 777. Era a primeira evidência física relacionada ao desaparecimento. Mais tarde, outros fragmentos também foram encontrados, mas o principal ainda permanecia desaparecido: a fuselagem, a caixa preta e, principalmente, a resposta definitiva sobre o que aconteceu naquela noite. Mais de uma década depois, o desaparecimento do MH370 continua sendo um dos maiores mistérios da história moderna. Um avião enorme desapareceu. Centenas de pessoas nunca voltaram para suas famílias. E mesmo com toda a tecnologia disponível atualmente, ainda existem perguntas sem respostas. Talvez um dia novas descobertas revelem exatamente o que aconteceu. Talvez novas tecnologias consigam encontrar aquilo que as buscas anteriores não encontraram. Mas enquanto isso não acontece, o voo MH370 permanece como um lembrete de que, mesmo em uma época onde satélites conseguem observar praticamente todo o planeta, ainda existem mistérios escondidos nos lugares mais remotos da Terra. E talvez essa seja a parte mais assustadora dessa história. Não é apenas o fato de um avião ter desaparecido. É perceber que, em algum lugar do oceano, ainda existe uma parte dessa história esperando para ser encontrada. Este foi o caso do MH370, um avião, 239 pessoas, e um mistério que permanece sem solução.